Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Obra de Deus. Vamos falar um pouco. Quero levar para você esse entendimento, para você conhecer essa verdade, sobre a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Muitos têm um entendimento totalmente errôneo, totalmente fora dos princípios de Deus, totalmente desviado da verdade do Evangelho, onde a gente vai conhecer a obra de Deus. Muita gente entende que a obra de Deus é tarefa religiosa, devoção, obrigação, não é? Cumprir determinações religiosas dentro dos deveres, dos conjuntos de formalidade, de doutrina, de ordenança dos homens, onde o povo tem que viver as ordenanças legais impostas, estabelecidas pelo sistema, igreja, religião ou qualquer outro grupo que se diga de Deus. E aí, esses grupos, eles são exclusivos, onde centralizam tudo de Deus dentro da direção, dentro da instituição, dentro do local, dentro do recinto, aonde eles determinam que ali é onde o povo tem que fazer a obra de Deus, tem que buscar a Deus, tem que servir a Deus, exclusivizando tudo para com Deus dentro de uma instituição, de um local, de uma igreja, de um recinto do sistema, onde eles dizem que é a obra de Deus, onde eles criam a ideia de que aquela estrutura, casa de alvenaria, tijolo, cimento e areia, eles dizem, colocam na mente do povo que aquilo ali é a casa de Deus, aonde ele ensina o povo que o povo tem que cuidar da casa de Deus, tem que zelar da casa de Deus, tem que contribuir na obra de Deus, que eles levam o povo a crer nessa informação, nesse princípio, nessa instrução maldita, errônea, que desvia o povo da verdade. O povo perde o entendimento, não conhece a verdade e anda, se conduz pela mentira, logo vivendo o anátema, uma fé vã em Deus, porque essa fé, esse entendimento, essa consagração, essa devoção, essa vida que a multidão vive dentro das religiões, das igrejas, não está dentro do preceito de Deus, está sendo conduzido nos preceitos dos homens. Logo é vã essa adoração. Logo estão desviando e apostatando da fé, porque não estão sendo guiados pela luz de Deus. E aí, dentro desse assunto que eu estou aqui trazendo, o que é a obra de Deus, as pessoas vivem devotando sua vida dentro de obrigações, de sacrifícios religiosos, de observações, de cumprir ordenanças, de cumprir rituais, voto, pacto, né, trabalho, dedicação, entendendo que a obra de Deus é isso, a formalidade religiosa, a vida e a devoção religiosa, dentro das obrigações, guardando e cumprindo as ordenanças religiosas impostas pelos líderes dentro do sistema, porque esse modelo que hoje o povo vive, igreja, submisso à ordenança de um líder, cumprindo toda a formalidade e obrigações, é um modelo anátema, não é o modelo que a igreja de Cristo foi formada a viver. O modelo que a igreja de Cristo vive não é esse modelo que a igreja dos homens determina para o povo viver. O modelo que a igreja de Cristo vive
É um modelo onde a gente vai ser formado, conduzido, instruído pela doutrina de Cristo, sendo guiado e sendo dirigido por Cristo, que é a cabeça da igreja. O modelo igreja dos homens, o povo é formado, o povo é instruído, o povo é ensinado sobre os preceitos dos homens, guiado, instruído, orientado à submissão, não a Cristo, mas às doutrinas das igrejas, aos líderes das igrejas, onde o povo é instruído a submeter-se, sem questionar, a estar praticando como se fosse obra de Deus, como se fosse vida servindo a Deus, como se fosse consagrando-se a Deus. Mas vamos agora levar para vocês a verdade que liberta. Muitos precisam conhecê-la para ser liberto. Qual é a causa de muitos viverem no engano? Por não estar sendo informado da verdade, por não estar conhecendo a verdade. E muitos estão indo para o engano por opção e escolha, porque não creram na verdade, desprezam a verdade, tapam os ouvidos para a verdade, ignoram e desprezam a verdade, porque escolheram andar dentro da direção dos seus guias, dos seus líderes, das suas instituições. Isso é uma verdade que eu estou falando aqui. Isso aí é fato. O que eu falo aqui não é coisa criada da minha mente. É fato. Isso é notório. A gente vê o povo viver cego dentro das religiões, sendo negócio do sistema, escravo, devoto, praticante, vivendo sacrifício de tolo dentro do sistema religioso, com toda a sua devoção, com toda a sua consagração, com toda a reverência e obediência ao sistema, pelas ordens e a doutrina estabelecida pelos homens. Isso tudo é sacrifício de tolo. Pena que esse povo não dá ouvido à verdade. Estão com a esperança, estão com o entendimento de que estão servindo a Deus, de que são verdadeiramente de Deus. Até eles entendem que eles que são de Deus e os outros não, porque não está dentro do sistema como eles, porque não é praticante nem devoto do sistema como eles. Eles entendem, nós somos de Deus, porque nós estamos no sistema, nós cumprimos a obrigação, nós somos devotos e praticantes de toda a obrigação do sistema. Eles entendem que isso faz eles ser de Deus, a ponto de dizer que os outros não são. Classifica os outros como desigrejados, como rebelde, como não de Deus, aonde eles entendem que são de Deus, porque estão submissos, presos, escravos, dentro de uma vida escravizada no sistema, cumprindo todo ritual, devoção, obrigação, tudo que o sistema manda, impõe e determina. Eles cumprem como se fosse obra de Deus, como se fosse servir a Deus. Só que não. Esses vão se decepcionar. Grande será o desprezo, a vergonha e a decepção eterna desses que não estão sendo prudentes a alicerçar sua vida na palavra, na verdade, no firme fundamento, o alicerce que já foi posto e ninguém pode pôr outro para o homem ter a vida com Deus. É Cristo, a palavra de Cristo, aonde nós devemos estar, porque esta é a obra de Deus, Jesus. Alguém chega para Jesus, vamos agora levar para você a instrução, o esclarecimento, o conhecimento do que é a obra de Deus. Se você abrir a Bíblia, porque muitos não têm o costume de examinar, muitos são simples, não são prudentes para examinar. Tudo que eu estou falando aqui, examine nos textos que eu vou te dar. E analise o contexto. Porque eu posso aqui dar um texto e posso criar a minha interpretação no texto. Só que a Bíblia tem que ser pregada pela Bíblia. Eu tenho que trabalhar a exegese, que é explicar, interpretar a Bíblia pela Bíblia. Não é pelo meu conhecimento teológico, de sabedoria, onde eu recebi em discipulados, em seminários, em universidade, não. É na Bíblia. Eu tenho que ser formado no conhecimento de Deus pela palavra, que é a lâmpada, que é a luz, para iluminar o nosso entendimento, para nos dar o conhecimento que precisamos. Então, examine os textos que eu vou dar, e eu vou explicá-lo dentro do contexto. Não vou criar nenhuma doutrina paralela. Não vou aplicar minha interpretação no texto. Bem, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, leia o versículo 29, o versículo 28 e o 29. Chega os homens para Jesus e diz assim: qual é a obra de Deus
para que façamos. O contexto antes, Jesus vai advertir. Aí eles diz assim: qual é a obra de Deus para que façamos? Versículo 28, capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus. No versículo 28, Jesus vai dizer, no versículo 29, Jesus vai dar a resposta. Versículo 28, eles perguntam a Jesus qual é a obra de Deus. Versículo 29, Jesus vai dar a resposta, dizendo assim: a obra de Deus é esta. Esta qual? Qual é a obra de Deus? Jesus não vai apontar para nenhuma instituição religiosa, para nenhuma vida de devoção à igreja. Jesus não vai mostrar a obra de Deus como nenhum meio dentro de igreja ou religião, ou tarefa ou devoção de homem dentro de algum sistema. Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Pronto. Você não precisa de um curso teológico para entender isso. Você não precisa estar dentro de um seminário, fazer um curso de teologia, ser formado dentro de uma universidade para o conhecimento técnico, para conhecer isso. O mais simples, o mais ignorante, ao mais culto, todos entendem o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, o que Cristo trouxe, é simples. Os homens que complicam, querendo mostrar sua sabedoria e conhecimento, enfeita a palavra e adiciona muita coisa na palavra que tira o povo da palavra. Mas o Evangelho é simples. Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou. Quem foi aquele que ele enviou? O próprio Jesus. Jesus está dizendo que vocês creiam em mim. Isso é a obra de Deus, pela qual vocês é salvo. Porque o povo entende que é salvo pela obra que eles executam, pela vida religiosa, pelos usos e costumes, pela vida de devoção à igreja, pela consagração, pela devoção, pela obrigação, pelo cumprimento das ordens estabelecidas dentro das igrejas. O povo pensa que é salvo por essas obras, por esses meios. Salvação para o homem é pela obra que Deus executou. A obra que o próprio Deus, ele manifestou. E o Filho realizou esta obra. Esta obra é Cristo. Esta obra não é uma igreja, não é um trabalho de igreja, não é ser filiado, ser fiel, devoto, jurar a fidelidade à doutrina de igreja. O pastor presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Pernambuco, ele cobrou isso dos seus liderados, onde ele se determina o maioral, né? Entre o povo de Deus não tem isso. Já está errado por aí. Ele disse que os seus liderados tinham que jurar fidelidade. Não era Cristo, olha para aí. Que absurdo. Logo a gente vê que esse aí não tem compromisso com o Evangelho. Não está na verdade. Está pregando mentira. Ainda que engane o povo, mas a Deus, todos vão estar diante dele para a prestação de conta. É por isso que temos que viver em verdade e em espírito. Ser adorador verdadeiro. Com temor e tremor. Vivendo para Deus verdades no nosso interior. Não hipocrisia, fingindo, mostrando para ninguém. Não queira mostrar para ninguém que você é homem de Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Apenas seja verdadeiro e busque se esforçar, aguardar e praticar e andar na verdade de Deus, que é Cristo, o Evangelho, a doutrina dele. Porque esse tal pastor, irmãos, cobrar dos seus liderados que jurem fidelidade à sua igreja, à doutrina da igreja, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu quero comunicar a você essa grande verdade para você entender e conhecer o que é a obra de Deus. Se você ler João 6, 28 e 29, você vai ver Jesus dizendo que a obra de Deus é crer nele, é crer em Jesus. A obra de Deus é essa, é você crer em Jesus, manter-se fiel a ele, estar firme nele, viver com a devoção a ele, para que você possa estar. Minha amiga chegou agora aqui do trabalho, né, que trabalha comigo aqui. Então, essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é você se sacrificar, ser devoto e se escravizar em obrigação, tarefa, trabalho de nenhuma religião.
viver praticando e cumprindo as ordenanças de nenhuma religião dentro do sistema imposto pelo homem. A obra de Deus é Cristo. A obra de Deus é você crer em Jesus. Essa é a obra que salva. Olha o que você tem que fazer para estar na obra de Deus. Executar a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Esteja em Cristo e anuncie Jesus ao mundo. Leve a informação dessa obra que foi feita na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar de um juízo, de uma condenação. Fale para o mundo que o único meio para o homem chegar a Deus, para o homem receber de Deus o perdão, para o homem estar em Deus, não é vivendo uma devoção dentro de religião, não é se escravizando dentro de religião, é crendo em Jesus, na obra que foi realizada por Cristo, na cruz do Calvário, onde Jesus assumiu o nosso lugar, para receber o castigo em nosso lugar, para receber a condenação em nosso lugar. A maldição que era para nós, ele recebeu, para nos tornar abençoado, para nos libertar, para nos livrar da ira do Pai, para nos livrar do juízo, nos absolver da condenação e nos dar a salvação. Essa obra que nós temos que fazer. Anuncie sempre isso a todos aqueles que estão junto de você. É isso que você deve viver, com a fé nesta obra, neste sacrifício, e anunciar esta obra, o objetivo, a importância pelo qual foi feita esta obra. Anunciar ao mundo, mostrar ao mundo o valor desta obra, a importância desta obra, o objetivo desta obra, e por que todos precisam crer e receber esta obra de Deus, que é Jesus. É isso que você tem que fazer. Essa é a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é você viver em Cristo firme e ser fiel a Cristo e divulgar, anunciar, levar o conhecimento dessa obra a outras pessoas, aonde você está, no trabalho, em casa, na rua, no ônibus, aonde tiver, aonde você tiver a oportunidade de uma pessoa que não tem o esclarecimento dessa obra, você levar esta obra ao conhecimento dela. Isso é fazer a obra de Deus e se manter fiel a Ele. Obra de Deus não é trabalho de igreja, não é vida de devoção, escravidão, dentro de tarefas de igreja. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 58, irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Paulo não está falando de obra de igreja. Paulo não está falando de trabalho de formalidade dentro de igreja. Essa não é obra de Deus. O texto ali não dá base para isso. O contexto não está se referindo à igreja. Paulo está se referindo à fé no sacrifício de Cristo, por onde nós seremos salvos. É esta obra que devemos ser firmes e constantes, sempre abundante, perseverando nela, pregando ela, se defendendo por ela, quanto outros conceitos que vêm até nós, mostrando salvação por outro meio. Se mantenha firme nesta obra, com o seu entendimento, com a sua convicção, que é por ela que você é salvo. Então o texto ali não fala de obra, de trabalho, de devoção de igreja. Muitos pegam e explicam assim, levam o povo a entender isso, falsificadores da palavra. Nós temos que ser verdadeiro diante de Deus. Ele nos chamou para ministrar, Ele nos chamou para pregar, Ele nos deu a vocação para edificação do corpo de Cristo, igreja, pessoas. Não é edificação de igreja, casa de alvenaria, estrutura, império dos homens. É a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Deus, que é formada por pessoas. Não é por tijolo, areia e cimento. E nós temos que levar ao conhecimento de todos esta verdade. E aqueles que creem em Jesus, ser instruído, orientado dentro dessa verdade. Mas os homens que estão por aí dentro das muitas igrejas, casa de alvenaria, a casa dos homens, onde o povo está lá aglomerado, recebendo mentira e vivendo engano, estão privados dessa verdade. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus não é essa escravidão de igreja, onde o povo é devoto, onde o povo se sacrifica, dando contribuição, ajuda financeira. Muitos são obrigados a uma ordenança de dízimo que não é para a igreja, dá 10% do que ganham. Tudo isso para manter o lucro dentro do sistema dos homens, para manter a casa dos homens, levando o tesouro para enriquecer os homens
e não a Deus. Porque casa de Deus somos nós. Não tem casa do tesouro no Novo Testamento. Não tem casa de Deus na verdade do Evangelho, para a gente estar devoto e praticante dentro de um local. Casa de Deus não é um local geográfico. Casa de Deus são pessoas, eu e você, aonde Deus habita pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus, onde Deus habita. E a obra de Deus é esta, irmão. Nós temos que estar firme nela. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Essa casa onde Cristo estabelece o lugar de morada, onde a gente somos templo e morada de habitação de Deus, somos nós. Aí ele vai dizer, a qual casa somos nós, se, olha a condição, tão somente conservarmos firmes e confiantes, e a glória da esperança até o fim. Nós somos casa de Deus, habitação de Deus. Se estivermos firmes, convictos com a nossa fé em Cristo, conservando essa fé na esperança da vida com Ele lá no céu, até o fim. Esta é a casa de Deus. Olha o que diz aqui também em outro texto, sobre a gente saber que a nossa fé em Jesus é a obra que nos leva à salvação, porque essa é a obra de Deus, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, que Ele, Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua vida, pela obra de Deus que foi feita na cruz do Calvário, a vida de Jesus sendo entregue por nós, para nos abrir o caminho para chegar a Deus, com ousadia, confiança. Não precisamos de ritual, de sacerdote, de local, andando, sabendo, conhecendo, firmado, alicerçado, convicto dessa certeza, que em Cristo nós estamos na presença de Deus. Ele vai dizer, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado e limpo pela água, que é a palavra, a consciência trabalhada pela palavra, restaurado pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Não é por meio de obra, por meio de devoção, por meio de obrigação, por meio de nenhuma instituição, igreja, que nós estamos em Deus. Cheguemos com ousadia e confiança pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua vida, pela sua vida, pela sua vida sendo dada por nós na cruz do Calvário, o sacrifício vicário, substituindo o pecador. Jesus é o substituto, é o Cordeiro de Deus que substituiu toda a humanidade, para que essa humanidade tenha o acesso a Deus, tenha o perdão de Deus, tenha a vida com Deus, por meio da obra que Deus operou, Cristo morto na cruz do Calvário. Esta é a obra que salva, esta é a causa da salvação. Hebreus 5:9, aliás. Hebreus 5:9 vai dizer, sendo ele consumado, Jesus tornou-se ser a causa da eterna salvação. A causa da salvação não é uma vida religiosa, não é uma vida de cumprir a obrigação de igreja, não é uma vida de ser devoto e praticante a ordenação, a mandamentos, a doutrinas de religião, igreja alguma. A causa da salvação é Jesus Cristo. Não é sábado, não é dar dízimo, não é ser batizado dentro de igreja, não é estar em igreja, não é ser bonzinho, não é viver caridade, nem o karma, não é sacrifício, nem flagelo. A causa da salvação é Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. Esta é a obra de Deus, crer e praticá-la, andar nela, pregar, anunciar, levar esse conhecimento para outras pessoas. Isso é a obra de Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar recebendo essa instrução, que é a verdade do Evangelho. Eu estou falando aquilo que o Evangelho nos revela. É nisso que nós devemos estar. É nisso que nós devemos se agarrar. Estar convicto dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, para estar com Deus, para receber a vida eterna da esperança que estamos aguardando. Eu tenho uma convicção pelo que Cristo operou por mim na cruz do Calvário.
Mas infelizmente, tem muita gente que a convicção dele de uma vida com Deus não é pelo meio da obra que Deus executou, que Deus manifestou para nós, por Cristo. Tem muita gente que entende que sua vida com Deus só pode estar realizada através de uma igreja, de uma religião, vivendo e praticando as obrigações, sendo devoto e praticante das ordenanças, dos trabalhos, das obrigações da igreja. Tem gente que pensa isso. Tem gente que a confiança dele, de que ele é de Deus, de que ele está em Deus, é porque ele está dentro de uma igreja. É porque ele é praticante da religiosidade. Ele é devoto. Ele é submisso. Ele devotou e consagrou sua vida às obrigações religiosas e a viver dentro da formalidade religiosa. Eles pensam que isso é obra de Deus. Eles estão colocando sua vida confiante, alicerçada, dentro desse meio. E nós temos que ter o conhecimento do que é a obra de Deus. Qual é o alicerce que nós devemos estar firmados? Cristo, a sua palavra. Porque Ele é a obra de Deus. E a obra de Deus que nós devemos fazer é ouvir, guardar e praticar a palavra de Cristo. Vivendo na doutrina de Cristo. Pregando o evangelho de Cristo. Com a esperança e a fé e a confiança em Cristo. Para a vida com Deus lá no céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu irmão Fred Samorim, lá na Bahia. Minha irmã Diaconisa Silene Santos. Meu irmão Alcimar Batista. E todos os outros que sempre estão entrando em comunicação comigo aqui nessa plataforma do Face, no YouTube, no Kawai, em todos os lugares que o Evangelho tem sido pregado, aqueles que estão recebendo, que estão comunicando conosco, que estão na mesma fé, que estão dentro da mesma esperança, que está em unidade, em comunhão, pela palavra, pela verdade do Evangelho, guiados pelo Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de nós, aonde quer que estejamos. Um membro do corpo de Cristo, que forma a igreja, que somos nós, pessoas, porque a igreja de Cristo não é tijolo, cimento e areia, casa de alvenaria. A igreja de Cristo é formada por pessoas. Eu e você, aonde estiver, estamos ali como igreja de Cristo, na condição de membro individual. Mas a igreja que vai ser levada, o corpo chamado igreja, somos nós, pessoa, que estamos na obra, que é a fé no sacrifício vicário de Cristo, pelo qual nós chegamos com ousadia na presença de Deus, somos aceitos e recebidos por Deus, por meio dessa obra, que é a causa da salvação. Não é guardar sábado, não é ser predestinado, é crer e confiar em Jesus, andando com Ele. Jesus vai dizer, quem crer será salvo. Não é quem estiver dentro de igreja, não é quem guardar o sábado, não é quem for praticante e devoto de religião. Salvação é para quem crê. Mas para crer, precisa ouvir, porque a fé que leva você a crer e receber o dom gratuito de Deus, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, ela só vai ser gerada no seu entendimento, o coração é aqui, quando você ouvir a mensagem do Evangelho e crer para ser salvo, como disse Jesus. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Portanto, que nesta hora, creia no que você ouviu, se converta a Jesus, receba a obra de Deus, por onde você é salvo, para você estar na fé, na esperança, aguardando o dia da vida eterna com Deus. Quando Jesus vier buscar sua igreja, pessoas que estão seladas, não pela carteira de membro de nenhuma ministério igreja, pessoas que estão seladas, não por meio de uma religião, porque o sinal do povo de Deus, aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da redenção. Efésios 1:13, aonde estamos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, que esta verdade ilumine o teu entendimento, que você creia, conheça e seja liberto. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.